Meus amados irmãos, graça e paz. Como nós falamos no último domingo, vamos nessa noite falar um pouco sobre paz de espírito, tranquilidade interior. A psicologia vai dar a sua definição de paz interior. A filosofia também tem a sua teoria. O humanismo, de uma forma geral, tem a sua definição de paz interior. Mas a psicanálise tem uma definição, e eu quero pontuar a definição da psicanálise sobre paz interior. Para a psicanálise, a paz interior é um estado em que o nosso equilíbrio mental está de acordo com o entendimento universal. Ou seja, é como se a pessoa tivesse nela própria o poder de resolver todos os problemas da vida. A psicanálise defende que o ser humano tem em si o poder mental de resolver todo e qualquer problema da vida humana. Em síntese, o poder da mente humana. Para a psicanálise, como alguém pode alcançar a paz interior? Aí a psicanálise vai dizer que a pessoa pode encontrar a paz interior através de meditação. Se ela se concentrar bastante em meditação, ela pode encontrar a paz interior. A psicanálise vai dizer que através de orações, a pessoa pode encontrar a paz interior. Ela diz que inclusive a yoga é capaz de trazer a paz interior para uma pessoa. As religiões místicas, todas elas, também usam os artifícios da psicanálise e de outras linhas de entendimento para receberem a sonhada paz interior. Aí algumas usam música, eu não sei se você já ouviu, alguém coloca um fundo musical, bem suave, bem lento. Alguém usa incenso. Você já viu incenso? É tipo um palitinho que a pessoa bota ali para queimar e ela fica uma fumacinha aromatizada, um ambiente assim bem relaxante. E eles dizem que através disso a pessoa pode encontrar a paz interior. Agora, irmãos, a pior parte de tudo isto é que tem uma linha chamada teológica da prosperidade, que não é, na minha ótica, uma teologia, mas é chamada teologia da prosperidade, que tem ensinado que se o crente determinar, ele tem o poder de resolver muita coisa. É mais ou menos assim. A pessoa está doente, aí a pessoa diz, eu já estou curada. Mais ou menos assim. Alguns ousam até dizer que isso tem base bíblica. Lá em Hebreus, quando diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Só que não há fundamentação bíblica para sustentar esta teoria. Na verdade, estas pessoas que assim fazem, elas estão tentando a Deus. Eles estão tentando a Deus. Não é fé. A pessoa está doente e dizer, eu estou curado, já não estou mais doente. Mas a pessoa está doente. Mas ela diz, não, eu já estou curado pelos olhos da fé. E a base disso aqui não é a Bíblia. Pode ser aquela música que diz, vai dar tudo certo. Vocês já ouviram aquela música? Aí tem um trechinho que diz, já deu tudo certo. Aí a pessoa bota na cabeça, já deu tudo certo, já deu tudo certo, já deu tudo certo, já deu tudo certo. Mas não deu certo. Mas a pessoa ela usa esse artifício
influenciada pela psicanálise, e a maioria nem sabe que é uma influência da psicanálise para dizer que vai dar tudo certo, quando na realidade nem sempre dá tudo certo. Por que que isso é tentação a Deus? Lembra quando Jesus foi tentado? Todas as tentações de Jesus, Deus poderia fazer ou não poderia fazer? Poderia. Deus poderia transformar as pedras em pães. Deus poderia botar os anjos para pegar Jesus, para que ele não se esborrachasse no chão ao pular do pináculo do templo. Tudo Deus poderia fazer, porque não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Mas chegou a hora em que Jesus olhou para o diabo e disse o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então a pessoa que está doente e diz: não, eu não estou mais doente, eu já estou curada, em nome de Jesus. Ali não é fé, é tentar Deus. Ora, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que Deus de fato pode todas as coisas, porque Ele é onipotente. Que Deus de fato, não existe nada impossível para Deus. Tudo Ele pode, mas nós não temos o poder de determinar o que Deus vai fazer. Quem entendeu até aqui? Amém? Pois bem, uma coisa é eu adoecer e pedir a Deus a cura. E outra coisa bem diferente é eu adoecer e doente afirmar que já estou curado. É totalmente diferente. Isso não é usar a fé. É uma tentativa ilusória da mente humana em alcançar o seu objetivo. Mas o que a Bíblia diz sobre a paz interior? O que é que a Bíblia fala? As Escrituras Sagradas. O que é que a teologia, a boa teologia, fala sobre a paz interior? Pois bem, irmãos, antes do ser humano pecar, o homem tinha plena paz com Deus, consigo mesmo, com a obra criada e com o próximo. A harmonia era total, era plena. Nós não sabemos quanto tempo essa harmonia durou. Nós não sabemos quanto tempo o ser humano viveu no jardim do Éden sem pecar. Nós não podemos afirmar, olha, eles viveram tantos anos sem pecar contra Deus. Nós não podemos afirmar isso, não está claro. Mas nós podemos afirmar que antes do ser humano pecar, ele tinha paz interior. Ele tinha plena comunhão com Deus. Mas depois veio o pecado. E quando o pecado chegou, o pecado emporcalhou tudo. Atrapalhou todo o relacionamento. Tirou toda a paz interior do ser humano. Tirou a comunhão, a plena comunhão que o ser humano tinha com Deus. Isso foi quebrado com a chegada do pecado. Ou seja, o pecado atrapalhou a paz do homem com Deus, a paz do homem consigo mesmo, a paz do homem com a obra criada e a paz do homem com o próximo. O pecado é o real motivo pelo qual muita gente não tem paz interior. O pecado é o real motivo pelo qual o relacionamento de muita gente está quebrado com Deus. O pecado é o real motivo pelo qual muita gente não tem paz interior. Quando não se tem paz com Deus, não há paz pessoal. Quando não há paz pessoal, não há paz com o próximo e nem com a criação. Razão pela qual muitos estão desesperados em busca de paz interior, em busca de sossego, em busca de tranquilidade interior. Sabe o que muitos fazem, meus amados irmãos? Muitos fazem retiros.
Vão para um lugar isolado, um lugar remoto, pensando que lá nas montanhas, pensando que lá na beira do rio, pensando que lá no interior, pensando que num lugar calmo vai encontrar a verdadeira paz interior. E não vai. Por isso muitos estão recorrendo às religiões místicas, que criam um ambiente de paz e de tranquilidade com o incenso aceso, aquela musicazinha penosa no fundo, e acham que ali vão encontrar a paz interior, quando na realidade não irão encontrar a paz interior. Escutem, meus amados irmãos e meus amigos, só existe uma maneira de termos paz interior, paz de espírito, tranquilidade interior. Só existe uma maneira. Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5. Eu uso a tradução bíblica Almeida, século 21. A palavra de Deus diz assim: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, meus amados irmãos? Louvado seja para todo sempre o nome do Senhor Jesus, e que Ele nos ajude na compreensão da sua palavra. Esse texto é emblemático. Se gloriar nas tribulações, sentir glória quando estiver atribulado, pelo fato das tribulações produzirem perseverança, e a perseverança a aprovação. Eu não sei se você já fez uma prova e foi reprovado, um teste e foi reprovado. Eu já fiz muitos. Já fui reprovado muitas vezes. É coisa ruim é você receber o resultado negativo. Você foi reprovado. Mas diz que a perseverança produz a aprovação, e a aprovação é esperança, e a esperança, diz o texto, não causa decepção. Não causa decepção. A esperança não. A esperança não decepciona ninguém. E eu queria ter tempo aqui para falar esmiuçadamente sobre cada detalhe desse texto, mas nós não temos esse tempo todo. Então, eu vou pedir aos amados irmãos que estejam atentos para a mensagem central desse texto sagrado. Esse texto sagrado, ele causa um efeito extraordinário, conforme o versículo 1, na pessoa que já foi justificada por Deus. O efeito na vida de quem é justificado por Deus é extraordinário. É incrível o que isso causa na vida de uma pessoa justificada por Deus. E eu quero apontar aqui algumas coisas e fazer destes apontamentos aplicações práticas. A primeiríssima característica de uma pessoa que é justificada pela fé. A primeira coisa, tem paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. É a primeira coisa, conforme o texto sagrado. Então, conforme o texto, qual é a primeiríssima característica de uma pessoa que foi justificada pela fé? Essa pessoa tem paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, não existe coisa pior do que a pessoa não ter paz com Deus. Algumas pessoas ficam sem dormir por causa de alguns problemas. Aí fica
O problema, a pessoa acha tão grave, que ela perde o sono. Ela não consegue descansar por causa do problema. Só que um remédio pode solucionar o problema. O que nós não temos é um remédio para a gente ter paz com Deus. A gente não toma uma cibalena e vai desfrutar de paz com Deus. Não é assim que funciona. Apenas os justificados pela fé, por intermédio de Cristo, têm paz interior com Deus. Tem paz com Deus. Deita de consciência tranquila. Apenas uma pessoa justificada pela fé pode ter a real paz com Deus. E podemos, meus amados irmãos, sem sermos justificados pela fé, podemos buscar o que nós quisermos para ter paz com Deus e nós não vamos encontrar. Podemos nos filiar a uma igreja local e não vai adiantar. Podemos nos tornar pastor, missionário, evangelista, pregador. Podemos nos tornar o que nós quisermos ser. Se nós não formos justificados pela fé, nós jamais teremos paz com Deus. A segunda característica de uma pessoa que é justificada pela fé: tem acesso à graça de Deus. Isso aqui eu acho extraordinário. Não está acompanhando aí, não? Olha só o que aqui diz o texto sagrado. Por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça. Versículo 2. Está claro. Acesso à graça de Deus. Ou seja, alcançados pelo favor imerecido de Deus. Recebemos de Deus tudo aquilo que nós não merecíamos receber. E deixamos de receber tudo aquilo que nós merecíamos receber. Tudo isso por quê? Fomos justificados pela fé por intermédio de Jesus Cristo. E eu acho isso fenomenal, meus amados irmãos. Eu acho isso incrível. Incrível. Nós, pessoas como nós, ter acesso à graça de Deus. Como fizemos isso? Nós não fizemos. Nós não nos tornamos justificados. Nós somos justificados e por isso nós temos acesso à graça de Deus. A terceira característica de uma pessoa que é justificada pela fé é que ela tem a viva esperança que conduz à glória de Deus. Está nítido aqui no texto. E eu fico a imaginar como pessoas finitas como nós, pessoas falhas como nós, pessoas imperfeitas como nós, um dia haveremos de ser eternamente glorificados com Cristo Jesus, o Senhor. Um dia haveremos, meus amados irmãos, de estar nas mansões celestiais com o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós, que as nossas obras não passavam de trapos de imundícies, agora fomos alcançados pela graça, fomos justificados pela fé e um dia seremos então glorificados pelo próprio Deus, experimentaremos a glória de Deus. Um detalhe, eu tenho dito isso com muita frequência e vou repetir. Se nós procuramos a glória de Deus aqui na terra, nós não vamos achar. Impossível encontrarmos a glória de Deus aqui na terra. Aqui na terra não há a glória de Deus. Impossível. A glória de Deus será no último dia, quando nos encontraremos com o Senhor Jesus Cristo. E por mais que nós tentemos explicar o que é a glorificação, nós não conseguimos. Nós podemos fantasiar o que é a glorificação, nós podemos ter noção, nós podemos pincelar coisas. O que é a glorificação? A gente pode ler todos os textos da Bíblia que falam sobre isso, e nós não vamos conseguir definir o que é glorificação, porque é impossível
Impossível seres humanos entenderem a glória de Deus. Impossível. Não dá para descrever a glória de Deus. Não há como, meus amados irmãos, nós aqui, enquanto neste corpo físico, nós descrevermos o que nós teremos com Jesus Cristo no céu. Não dá. Só dá para dizer assim: é melhor do que nós imaginamos. E você pode imaginar a coisa mais extraordinária que você conseguir. É muito, infinitamente melhor do que isso que nós pensamos. Se você tem paz com Deus, se você foi alcançado pela graça de Deus, se você tem a viva esperança de glorificação na pessoa bendita de Jesus, é impossível você não ter hoje paz interior. E paz interior não é a ausência de conflitos. Você pode ter conflitos. Conflitos pessoais, conflitos consigo mesmo, conflitos com pessoas. Você pode ter os conflitos. Agora, nenhum conflito é capaz de tirar a paz interior do seu coração. Não tem como retirar, não tem como extrair, não tem como arrancar a paz interior. A sua paz interior. E eu tenho dito, e eu tenho pensado, eu tenho falado, que pode chover canivete. Pode cair chuva de granada. Se você foi justificado pela fé, se você foi alcançado pela graça de Cristo, se você tem a viva esperança da glorificação em Cristo Jesus, pode chover granada e ninguém vai tirar o seu sossego interior. Alguém pode tirar sua paz momentânea? Pode. Alguém pode gerar um conflito com você? Pode. Você pode entrar em conflito com alguém? Pode. Pode degladiar com alguém? Pode. Mas eu estou dizendo, a paz interior, ninguém é capaz de tirar isso de você. Eu não sei se você já foi visitar um doente, um crente doente, e você sair da casa do doente confortado. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo várias vezes. Eu vou dar uma palavra de conforto para um doente e eu que saio de lá confortado. Tamanha é a viva esperança de quem está ali enfermo. Nada, irmãos, olhem, escutem, para a gente caminhar para a conclusão. Nada e ninguém pode tirar a nossa tranquilidade interior. Um problema psicológico, um problema neurológico, um problema seja lá o que for, que nós enfrentamos e tomamos medicamentos e fazemos isso e fazemos aquilo, nada disso vai tirar o nosso sossego interior, a nossa paz interior. Escutem, nós temos paz interior até quando a gente pensa que não tem. Até quando a gente pensa que não tem. Lembra do que o apóstolo Paulo falou? Quando eu penso que estou fraco, foi o que ele disse? Quando eu penso que estou fraco, quem lembra do texto? Aí é que eu estou forte. E muitas vezes, quando eu penso que sou forte, aí eu sou fraco. Ninguém, eu vou concluir com essa frase, ninguém é capaz de tirar a tranquilidade interior de um crente em Cristo. Ninguém. E quem nos dá isso? A religião a qual pertencemos? Não. A psicologia, a psiquiatria, a filosofia, a psicanálise, o humanismo, as religiões místicas? Não, negativo. Quem nos dá isto? É a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Se você não está dentro desse contexto, peça a Deus que esteja colocando no seu coração a tranquilidade interior, que somente Ele pode dar. Não é uma sessão de psicanálise, não é uma sessão de psicologia, de psiquiatria, não é um aconselhamento pastoral que vai te dar isso. Quem vai te dar isso é o Espírito Santo de Deus, com o qual você está selado para o dia da redenção. Você está com problema? Não negue que está com problema. Estou com problema, mas isso não vai tirar o meu sossego.
Estou com um problema, e o problema é grave. Mas isso não vai tirar a minha paz interior, porque quem colocou aqui foi Jesus Cristo. Quem colocou aqui foi Cristo Jesus, o Senhor. Agora eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus por sua vida. Eu quero pedir ao Senhor que tenha misericórdia de mim e de você, para que nós possamos desfrutar da verdadeira tranquilidade interior, para que nós sintamos que ninguém é capaz de tirar isso de nós.